Olá meus irmãos, esse é o meu canal, Eduardo Montarroios, e hoje nós vamos meditar no texto de 1 Pedro, capítulo 3, especificamente na perícope que fala aqui dos versículos 13 ao 22. Eu estou preparando a mensagem para a escola dominical nesse domingo, e nós vamos falar justamente sobre o capítulo dos sacramentos da nossa confissão de fé, o capítulo de número 27. E estudando sobre esse capítulo, um dos parágrafos do capítulo da confissão de fé dos sacramentos, o inciso 3, ele vai nos dizer assim no seu terceiro parágrafo: a graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usadas, não é conferida por qualquer poder neles existentes, nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito da palavra, da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu segundo vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse capítulo da confissão de fé e especificamente sobre esse parágrafo, sobre o significado dos sacramentos. E como a gente segue uma vertente bastante bíblica, eu queria pegar a referência que ele usa aqui na confissão para esse parágrafo, que é a referência de 1 Pedro, capítulo 3, versículo... Especificamente ele usa o versículo 21, mas eu vou pegar toda a perícope do versículo 13 ao versículo 22, certo? Para a gente entender muitas coisas aqui referente a essa passagem, uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Existe uma grande controvérsia, uma grande guerra de interpretações aqui entre os reformadores nessa passagem, porque é uma passagem que Pedro ele vai puxar ali para a época de Noé, puxar ali para a morte de Jesus, entre a morte e a ressurreição, aquele período ali de 3 dias, e aí existe muita especulação quanto a isso e algumas interpretações erradas dessa passagem. Então, vamos lá, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22, para você meditar comigo nessa passagem. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Então, irmãos, essa passagem ela é simples no seu começo,
mas ela começa a ficar bem complicada no seu final, na sua segunda parte. Eu preparei aqui um esboço para ajudar os irmãos. Aqui a gente tem uma grande seção da carta de Pedro. Ele vai falar sobre o sofrimento que os irmãos estavam passando aqui. Aqui é no início do Império de Nero, não estava no ápice da perseguição, mas estava começando. Eles sofriam assim uma guerra de argumentos, eles sofriam algumas perseguições de palavras, mas eles ainda não sofriam perseguições de serem ameaçados de morte e irem atrás dele. Isso aí ainda era o comecinho do governo de Nero, mas isso em breve iria acontecer. E Pedro está preparando aqui os irmãos para isso, para essa grande perseguição. O objetivo de Pedro aqui é confortar os irmãos em meio ao início desse período de perseguição. E nessa carta a gente vai ver que Pedro aqui ele está ensinando que aquelas pessoas deveriam deixar claro para as outras pessoas que a perseguição que elas estariam passando e o sofrimento que elas estariam passando era injusto. Certo? Nós cristãos, quando estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, e no Brasil a gente não tem uma noção disso, porque no Brasil nós não somos perseguidos, ameaçados de morte por causa do Evangelho, mas nesse caso, ou quando existia uma guerra de argumentos aqui, onde o nosso Evangelho esteja sendo perseguido de alguma forma ou de outra, nós temos que mostrar sempre que essa perseguição ela é injusta. É isso que o povo aqui deveria passar, o povo crente, o povo de Deus deveria passar. E nós temos que ver isso, nós temos que perceber isso também. E depois Pedro vai falar do encorajamento que eles deveriam tirar no exemplo de Cristo dentro do contexto de Noé. É aí que fica complicado. Então, o primeiro ponto aqui é: mostrem sempre que essa perseguição ela é injusta, que os inimigos estão perseguindo vocês injustamente. E em segundo lugar, se assemelhem a Cristo dentro do episódio de Noé. Nós vamos falar sobre isso também. Versículos 13 e 17 falam desse primeiro momento. E aí a gente vai ler e estudar versículo por versículo. Versículo 13 fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Sofram por fazer o que é bom. Não sofram por fazer o que é mal. É justamente isso que ele está falando. Se você zela para o bem, se você zela pelo que é bom, até as sociedades mais mundanas vão prestar atenção. Isso vai ser chamativo. Isso vai ser um destaque. Não devemos fazer isso para nos destacar ou para sermos estrelas ou para aparecermos de forma nenhuma, mas o bem por si só, ele se destaca nesse mundo tenebroso, nesse mundo repleto de mal. Quando nós achamos uma carteira e entregamos a pessoa, somos honestos, as pessoas elas se admiram com isso. Por quê? Porque geralmente elas não têm isso no seu dia a dia, elas não veem isso no noticiário. O bem é raridade. Quando fazemos o bem, nós automaticamente nos destacamos. Devemos ser defensores e praticantes do bem, mas também existe o fato de sermos perseguidos também quando praticamos o bem. E nós não devemos nos espantar, nem nos admirarmos quando isso acontecer. Pedro está lembrando essa passagem que Jesus fala aqui. Veja no versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, mesmo que vocês sofram por estarem praticando bem, praticando atos de justiça, ele faz as palavras de Jesus aqui, as dele: bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Essas são as palavras de Jesus em Mateus. Ou seja, o homem não deve temer, porque Deus, ele é maior. Mesmo se eu fizer o bem e for perseguido, eu não devo temer, eu devo ter coragem. Aqueles que praticam o bem
com vergonha estão errados. Muitas vezes nós queremos defender algo da Bíblia e as pessoas nos aparecem com argumentos muito fortes. Nós sabemos derrubar esses argumentos, mas nós não fazemos porque nós temos vergonha. E nós não devemos ter vergonha. Nós devemos defender a verdade, porque estamos defendendo algo que é a verdade nas nossas vidas, que rege as nossas vidas e que é uma coisa que vai derrubar uma mentira. Então eu devo ter a mesma confiança que a pessoa vem com um argumento errado para mim, eu tenho que jogar contra ela a confiança do argumento certo. Eu não posso estar falando da verdade como se fosse mentira, porque o mundo sabe muito bem falar da mentira como se fosse verdade. Então, Pedro está dizendo aqui, não desanimem, defendam a justiça, sejam corajosos. E aí no versículo 15, nós temos ele falando, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo. Veja que expressão curiosa nessa passagem. Coloque Cristo como Senhor da sua vida no seu coração, não simplesmente externamente, mas ele frisa aqui na passagem no seu coração, no vosso coração, porque Deus ele sonda os corações. Se você estiver ouvindo uma respiração, é a minha cachorra, certo, gente? Minha cachorra, ela gosta de ficar perto de mim. Ela está aqui, ó. Dê tchau para o povo. Exatamente. Aí ela tá. Significa que ela está cansada, porque ela trelou tanto pela casa que agora ela está cansada, né? Vou descer ela aqui, então não se incomode, viu, meus irmãos? Agora eu fiquei cheio de pelo. Cheio de pelo. Ainda bem que o pelo dela é da cor da camisa. Então, a mensagem do cristão é essa. Nós estamos aqui de passagem, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E a esperança que há em nós é que um dia nos encontraremos com Cristo na glória. Então, esse é o ponto, essa é a mensagem do cristão. Estamos aqui de passagem, o nosso lugar não é esse. As pessoas indagavam os cristãos dizendo, olha, por que só vocês vão para a vida eterna e eu não vou? Por que só vocês que acreditam em um Deus vão para a vida eterna e eu que acredito em vários deuses não vou? Porque eles se sentiam ofendidos com o evangelho de Cristo, com o evangelho monoteísta, com o evangelho que pregava um Deus e o Filho que morreu por nós na cruz do Calvário. Eles se incomodavam. Eles incomodavam com a forma como eles pregavam, com o conteúdo do evangelho. Os ímpios vão se incomodar, os ímpios vão se sentir ofendidos. Isso pode acontecer. Se preparem para responder a eles. Se preparem para vocês falarem dessa esperança, para vocês argumentarem contra eles. Vocês precisam estudar, vocês precisam se preparar. Esse é o argumento aqui. Mas independente do resultado, a minha apologia, ela tem que ser boa, ela tem que ser bem estudada, ela tem que ser bem fundamentada para eu derrubar qualquer argumento contra a palavra de Deus. Pedro constantemente nessa carta, ele fala sobre o bom comportamento. Como eles deveriam ter um bom comportamento atrelado a essa apologética. Precisamos de um bom comportamento, precisamos de uma boa apologia. Acompanhe comigo no versículo 16, que é o penúltimo versículo dessa primeira parte, que diz assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você deve fazer isso, mas não num tom revolucionário. Você deve fazer isso, mas não sem amor, mas não com agressividade, mas com mansidão. Pode ver que ele usa a palavra todavia, fazendo todavia com mansidão. Tudo deve ser feito com ordem e com
prudência. Às vezes nós estamos defendendo a verdade, mas a forma como estamos defendendo ela é tão rude, ela é tão agressiva que as pessoas nem ouvem pela forma errada como estamos defendendo. Temos que defender a verdade, mas com amor, com mansidão, porque isso vai fazer com que essa raiva que alguém possa estar de mim, ela seja tirada, ela seja acabada e a pessoa possa ouvir o conteúdo do que eu estou falando. A minha forma ela tem que ser correta, falar o certo e falar de modo certo, da maneira correta. Esteja preparado para defender o Evangelho, mas faça isso com mansidão. Não é só saber a verdade, mas é como transmitir a verdade. É por isso que no meio presbiteriano as pessoas se escandalizam. Posso falar mal porque é a minha denominação, né? Então eu posso mostrar os defeitos, certo? No meio presbiteriano temos muitos soberbos, né? E por termos essas pessoas soberbas que entendem predestinação e falam de modo errado, eles falam o conteúdo correto, mas com a soberba de modo errado, se achando superior, que muitas pessoas de outras denominações e até descrentes se escandalizam. Nós temos que falar com autoridade, com coragem, de forma bíblica, mas com mansidão. Essa é a recomendação que Pedro está falando aqui. Você vai deixar o seu adversário envergonhado. Paulo vai falar isso em Romanos. Brasas vivas vão se amontoar na cabeça deles. Por quê? Porque nós não vamos responder o argumento dele com vingança e com ira, mas nós vamos responder o argumento dele de forma correta e com mansidão. Isso vai deixar ele envergonhado. O pagão vai sentir vergonha de estar tramando contra nós. Eles deveriam deixar claro que o sofrimento deles era porque eles estavam corretos. Olha, vocês vão perseguir a gente. Vocês vão começar a perseguir a gente. Mas vocês vão perseguir a gente porque nós estamos sendo justos. Vocês vão perseguir a gente porque nós estamos sendo corretos. Porque nós estamos agindo de forma certa, de forma que agrada a Deus. E o versículo 17 é o resumo dessa primeira parte. Veja o versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sofram praticando o que é bom, mas não sofram praticando o que é mal. Se a vontade de Deus é para que nós soframos, às vezes essa é a vontade de Deus, no mundo nós não vamos ficar livres de sofrimento, mas também existe aquele que sofre porque está praticando o mal. E o Espírito Santo vai nos ajudar a distinguirmos isso em nossa vida cristã. Mas agora vamos ao nosso segundo ponto, dos versículos 18 a 22, o encorajamento que Pedro dá, comparando aqui ao sofrimento de Cristo. A intenção aqui dele é, no contexto de encorajamento, o que Cristo passou aqui na terra, vocês vão passar também. Ou seja, ele sofreu, depois ele foi exaltado. Vocês irão sofrer também, junto com Cristo, e depois vocês serão exaltados junto com Cristo. Essa é a ideia e a comparação que ele faz aqui. Os cristãos sofredores e perseguidos por causa de Cristo também um dia seriam exaltados. Veja o versículo 18, como ele é claro nisso. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu uma única vez pelos pecados, né? Foi um sofrimento injusto de Cristo. Ele sofreu injustamente. Ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, ele morreu fisicamente, ao contrário de umas pessoas que eram chamadas de docetistas, que diziam assim que a morte de Cristo era uma ilusão, porque como é que ele é perfeito, o corpo de Cristo na verdade era uma ilusão, que eles não acreditavam num plano superior e Deus está num plano inferior agora se fazendo carne. Então eles falavam, eles espalhavam que a morte de Cristo era uma ilusão. Então se não existe morte, para que ressurreição?
ressurreição, eles estavam automaticamente negando a ressurreição de Cristo. Nessa época, o docetismo ele era muito forte, mas Pedro diz que a sua morte foi verdadeira, mas vivificado no Espírito. Como assim? Ele morre na carne e fica vivo em espírito, né? Essa é a indagação, vivificado no espírito. Não, ele morreu na carne, mas ele ficou vivo em espírito. E os tradutores dizem aqui que ele morre, mas viveu em espírito. É interessante essa palavra espírito aqui, por isso que é tão complicada, porque na Almeida, revista e atualizada, essa palavra ela é traduzida, né, vivificado no espírito, ela é traduzida com o E minúsculo. E eu acredito, né, eu vou mais na linha de Agostinho e Calvino, que esse espírito ele é maiúsculo, certo? Por quê? Porque, e não tem como você, é uma questão de interpretação mesmo, porque no grego não tem maiúsculo e minúsculo, então tudo é pneuma. Tudo é relacionado ao Espírito Santo, Espírito ou Espírito Santo, ou qualquer Espírito é pneuma, e não tem um P maiúsculo, não tem a letra maiúscula no começo. Então fica difícil aqui você interpretar aqui essa ideia. Quando a Almeida Revista Atualizada, eles colocam esse E minúsculo, quando nós acreditamos que esse E é maiúsculo, porque aqui é vivificado, né, no Espírito. Esse é aqui a referência, né, no versículo 19, porque ele vai dizer assim, ó, no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Porque é muito simples, irmão. Se eu digo aqui no versículo 18 que esse espírito é com letra minúscula, e aqui Jesus, ele foi vivificado em espírito, e no versículo 19 diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, eu estou alegando que Jesus fez alguma coisa entre a sua morte e a sua ressurreição. Certo? Essa é a ideia. Se eu trato no versículo 18 esse como o Espírito de Cristo, assim, Espírito mesmo, Espírito entre a morte e a ressurreição, ele pregou aqui aos espíritos em prisão, como diz no versículo 19, e como tem em algumas interpretações. Mas quando eu afirmo que esse Espírito é letra maiúscula no versículo 18, eu estou falando aqui como o Espírito Santo, que também é o Espírito de Jesus, o Espírito evangelizador, e essa pregou aos espíritos em prisão pode ser colocado em qualquer momento na história. E aqui seria o momento de Noé. Essa é a ideia, a ligação aqui com o momento de Noé. Em qualquer momento na história e não num período específico entre a sua morte e ressurreição. Tem algumas pessoas que acreditam que entre a sua morte e a sua ressurreição houve alguma ação de Jesus ali em libertar os espíritos do inferno, e a gente vai falar isso logo mais. Falando sobre essa passagem, veja o que é que Lutero diz. Ele vai dizer assim, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento. De certo que eu não sei o que Pedro quis dizer. Veja o que Lutero vai falar. Então eu não faço as minhas palavras, eu faço as palavras de Calvino e de Agostinho, interpretando esse texto. Não é o que eu acho aqui, porque se Lutero não vai achar nada, imagina eu, não posso, né? O grego não ajuda, porque esse P aqui, o pneuma, não é maiúsculo nem minúsculo, não vai ajudar. Mas no versículo 19, o que significa essa ida de Cristo para pregar os espíritos em prisão? E quando Cristo foi? Que ida é essa e quando ele foi? E agora no versículo 20 ele simplesmente vai colocar Noé na história. Por isso que fica tão complicado, porque ele vai dizer assim, aos quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Agora ele coloca Noé no meio dessa história, falando da morte e ressurreição de Cristo, como assim? E no versículo 21, ele ainda faz a ligação com o batismo. Então o negócio fica muito complicado aqui. E nós temos 3 interpretações, 2 que eu acho equivocadas, e a terceira é justamente a interpretação de Calvino e Agostinho. A primeira interpretação é o seguinte: Cristo, depois da sua morte, vai ao inferno anunciar o evangelho às pessoas que não ouviram. E ele vai dizer assim, né? Eu sou aquele que Noé falou.
Essa é a interpretação que muitas pessoas usam. E depois da morte a Bíblia fala que segue-se o juízo. Então, como assim as pessoas vão ter uma segunda chance no inferno? E aí Jesus, nesses 3 dias que ele não ressuscitou, ele vai para o inferno para resgatar essas pessoas. Alguém no inferno, depois da morte, pode ser resgatada? Por isso que eu acho essa interpretação equivocada. Uma segunda interpretação é que depois da morte, Cristo foi proclamar a sua vitória aos anjos caídos, né? Ele vai humilhar o diabo, como muitas músicas gospels falam, né? Humilhar o diabo, os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Isso aí é uma ligação com Gênesis 6. Eles acreditam que esse se relacionar em Gênesis 6 com a filha dos homens é justamente anjos que se relacionaram com humanas, quando a interpretação de Gênesis 6 não quer dizer nada com isso. Esse relacionamento vindo de pecado que não era da vontade de Deus, eram humanos com humanos, mas ele está dizendo que Jesus, nessa época, depois da sua morte, vai humilhar esses anjos que se relacionaram com a filha dos homens lá de Gênesis 6, ou seja, é uma interpretação completamente aqui que é muito difícil de acreditar. E para você acreditar nisso, você tem que acreditar que naquele episódio de Gênesis 6 eram realmente anjos, né? Esse é o fato e é muito complicado. A interpretação de Agostinho e Calvino é justamente dizendo o seguinte, que Cristo, quando Noé estava pregando, né, era Jesus prefigurando Cristo. Ali era o Espírito de Cristo que estava pregando, né, e salvou aquelas 8 pessoas que entraram na arca. Noé, sua esposa, os filhos, os 3 filhos e as esposas. Essa é a ideia aqui de que o Espírito de Jesus ali, ele era prefigurado por Noé. Ele já havia falado isso no capítulo 1, né, os versículos 10 a 11, aqui dessa mesma carta, ele vai dizer assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, a ideia é o seguinte: os profetas do Antigo Testamento, eles estavam, né, sendo indicados pelo Espírito de Cristo. Se os profetas do Antigo Testamento estavam sendo indicados pelo Espírito de Cristo, por que Noé também não podia ser indicado pelo Espírito de Cristo no Antigo Testamento? Então, é completamente lógico essa ideia de que Noé estava sendo indicado pelo Espírito de Cristo também quando ele estava pregando ali, porque a gente sabe que Noé passou 120 anos construindo a arca, e nesses 120 anos ele passou também pregando, e só de fato a sua família e as esposas dos seus filhos entraram na arca juntamente com a sua esposa. Então, o sofrimento ali de Noé, 120 anos construindo a arca, sendo zombado, e depois a exaltação de Noé ao ser salvo por Deus dentro da arca. Noé sofreu e depois Noé foi salvo, ele e sua família. O mesmo padrão de Cristo: humilhação, exaltação. Vocês também, meus irmãos, Pedro está dizendo, vão passar pela humilhação, mas a exaltação, ela é certa. Essa é a ideia aqui. Por que ele vai citar Noé? Porque esse é o melhor encorajamento que Pedro vai achar aqui, e nós acreditamos que isso é revelação e depois foi inspirado para nós sermos iluminados com o Espírito Santo, com a sua palavra, e essa é a ideia. É um exemplo aqui perfeito. Olha quantos anos Noé sofreu para depois ele ser salvo na arca, ele ser exaltado. 120 anos aqui, perseguido pelo povo, pregando o evangelho e as pessoas não ouvindo eles. Só 8 pessoas, né? E é interessante esse frisando aqui, porque no versículo 20, deixa eu voltar aqui para capítulo 3, no versículo 20, ele vai dizer assim: enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então veja que coisa interessante, né? Poucos, ele frisa isso,
poucos foram salvos. Na verdade, 8 pessoas foram salvas. E aqui no versículo 21, ele vai dizer que essa arca, né, as águas, elas representavam o batismo, né? Veja o elemento da água aí. Paulo vai falar também em 1 Coríntios capítulo 10 que quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, aquilo ali também simboliza o batismo. Temos várias prefigurações do batismo aqui no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento. Então, o versículo 21, ele vai fazer essa comparação, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Justamente isso que a palavra fala. Então, a arca como a figura aqui, né? A chuva, a água como a figura do batismo. Não adianta, né? E é interessante que as pessoas, né, algumas pessoas defendem o batismo por imersão, né? Porque as pessoas foram... o mar ali, né? A água envolveu a imersão, né? Então a arca, né, é a figura do batismo que salva. E o que salva não é o batismo, não é a água do batismo. Essa não é a remoção espiritual da sujeira. É uma remoção simbólica, mas não é uma remoção espiritual. Claro que Cristo está presente espiritualmente no batismo, por isso que o batismo ele é o sacramento, mas o batismo em si ele não salva, ele não tem esse poder para salvar. O batismo ele é um símbolo externo de algo que deve ser transformado internamente, e só de fato Deus transforma internamente. Existem várias figuras do batismo, como eu falei, o Mar Vermelho e a arca. Versículo 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, o padrão do sofrimento da vida cristã é sofrer para depois ser exaltado, humilhação para depois exaltação. Ou seja, num sofrimento na nossa vida, irmãos, não estranhe, certo? Não estranhe, por quê? Porque aqui nós estamos para sofrer. É bem verdade que também passamos por grandes momentos de alegria, por grandes momentos de regozijo, e isso é a graça de Deus, isso é a bênção de Deus, mas também passamos por sofrimento, e eles servem para nós nos amadurecermos. E a nossa esperança é que vamos ser exaltados, como Cristo foi exaltado, não por causa das nossas obras, mas porque Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, e a consequência disso é sermos exaltados pela obra de Cristo e não pelas nossas obras. Até a próxima, com muito mais meditação da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.